Não faça terapia, porque a sua sessão é hoje aqui comigo e com a Ana Clara, que é a psicóloga oficial desse podcast. E eu espero muito que vocês gostem, porque hoje a gente vai tirar várias dúvidas e vocês vão gostar muito, espero, né? Então, Ana Clara, seja bem-vinda. Obrigada de novo. Ai, mais uma vez, né, aqui. E eu já queria começar com a pergunta: o que é TCC? Então, a TCC, ela é conhecida como TCC, mas o nome mesmo é terapia cognitivo-comportamental. É uma das abordagens que existem dentro da psicologia, né, para fazer atendimento clínico. E hoje ela é considerada padrão ouro para vários transtornos. Então, ela tem mais artigos científicos e comprovações científicas que é mais eficaz do que as outras abordagens, né? É uma forma colaborativa que existe ali um vínculo entre o paciente e o terapeuta, que eles trabalham juntos. Não é uma abordagem que só o paciente fala, é uma abordagem que a psicóloga também vai falar ao psicólogo. Isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Ah, mas você é o tipo de profissional que só eu vou falar? Não. Então, a gente é uma sessão colaborativa, a gente vai trabalhar juntos para que em algum momento você se torne o seu próprio terapeuta, né? Porque a gente vai fazer técnicas, você vai trazer as suas demandas, a gente vai trabalhar juntos com essas técnicas, que em algum momento você vai conseguir fazer aquilo sozinho. Então, eu tenho uma questão de ansiedade. Então, a gente vai trabalhar em cima da sua ansiedade, a gente vai descobrir por que existe aquela ansiedade, o que aconteceu antes de você ter aqueles pensamentos ansiosos. E aí, a partir disso, a gente vai estabelecer algumas técnicas, a gente vai fazer várias tentativas até o momento que você vai entender que você consegue lidar com aquilo sozinha. Então, talvez eu fico ansiosa, eu tomo um banho e me relaxa. Então, tudo bem, isso funciona para você. Então, quando você estiver com um sentimento ansioso, vai lá, toma seu banho, tenta relaxar, e aí você vai tirando aqueles pensamentos disfuncionais, que são esses pensamentos automáticos. Entendi. Aí são várias abordagens. São, tem várias abordagens da Para psicologia. cada segmento, por exemplo, quero uma psicóloga que atenda casais. Aí é uma abordagem diferente? Muda isso? Não, a TCC também pode atender casais. Só que são abordagens diferentes, são formas diferentes de trabalhar mesmo. A TCC, por exemplo, ela é mais objetiva. Então, o paciente, ele não. Geralmente as pessoas falam, mas eu fico 5 anos que eu faço terapia. A ideia do TCC não é essa. A ideia é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Então, que ele faça ali, é claro que depende da demanda, mas que ele faça ali 6 meses, um ano, se entender que ele dá conta de lidar com aquele problema, que ele consegue, que ele se tornou o seu próprio terapeuta, que ele consegue ressignificar aquilo ali que está acontecendo, não tem a menor necessidade de dar continuidade em terapia, né? Então, essa é uma das diferenças também de outras abordagens. Entendi. Aí você falou que quando você consegue se tornar seu terapeuta. Então isso quer dizer que chega nesse momento, a gente consegue ter essa saúde mental, assim, não precisa Sim, de terapia nesse momento. sim, não, todo mundo tem problemas. Sim. Né? Todo mundo tem problemas. Só que, por exemplo, vamos falar que tem o transtorno de ansiedade generalizada. Então, a gente vai trabalhar em cima daquele transtorno, a gente vai explicar, né? A gente tem algumas técnicas, então a gente vai conversando com o paciente, e aí, quando chega num determinado momento que ele mesmo consegue entender que, por exemplo, hoje eu tive uma crise de ansiedade, mas ele já sabe como que ele vai fazer para poder tirar aqueles pensamentos disfuncionais, que são esses pensamentos automáticos que a gente tem, e conseguir lidar com aquilo ali. Entendi. Então, quem precisa de terapia? Isso, Todo mundo. isso, Todo mundo não, precisa de terapia, isso é gente. um tabu, assim. As pessoas costumam dizer que todo mundo precisa de terapia, e não. Não é todo mundo que precisa de terapia. Quais são as pessoas que precisam de terapia? Evidentemente, as pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum transtorno. Então, isso é óbvio. A pessoa que tem transtorno, ela é obrigada a fazer terapia, assim. Porque não tem como você lidar com uma situação se você não tem a ajuda para poder elaborar aquilo ali.
Até pra entender, porque tem gente que. Não, tem muita pessoa que tem, não sabe. Tem pessoa que sabe também não cuida. Exato. Tem as pessoas que se negam, né? Que recebem o diagnóstico e se Sim. negam a aceitar aquele diagnóstico ali. Mas as pessoas, assim, o foco da terapia são as pessoas que têm transtorno e as pessoas que têm uma baixa autoeficácia. O que é a baixa autoeficácia? É a pessoa que não tem uma autoeficácia mesmo para poder lidar com aqueles problemas. Então, às vezes, acontece algumas coisas na sua vida que você dá conta de resolver. Mas aquela mesma coisa, talvez alguém dentro da sua própria família não consegue resolver. Entendi. Então, ela vai precisar de uma pessoa, um profissional, para poder ajudar a elaborar aquilo ali. Então, é por isso que as pessoas dizem: ah, todo mundo precisa de terapia? Não. Se Não. você tem uma boa autoeficácia, se você consegue dar conta das suas questões, se você consegue entender, é claro que você vai ler alguma coisinha, talvez a pessoa faça terapia para poder entender o contexto ali da TCC, por exemplo, para poder entender como que vai lidar com aquelas questões e depois disso ela se mantém tranquila lendo alguma coisa, lendo algum artigo, vendo alguns vídeos na internet mesmo, para poder lidar com aquilo. Então, não necessariamente todo mundo precisa de terapia. Eu tô chocada. Gente, eu achava que todo mundo precisava de terapia. Eu achava. Bom, né? Pelo menos uma vez na vida. Então, é isso. Às vezes você precisa de uma vez na vida pra você entender como que é o método, assim. Sim. Pra você entender como é que funciona. Entendeu? Tem questões que você consegue resolver, que, né, que você literalmente se tornou o seu próprio terapeuta e você consegue resolver, não tem necessidade de você fazer terapia. Óbvio que pode acontecer situações de, sei lá, aconteceu algo traumático na sua vida. Então aí você não vai dar conta, às vezes é muito pesado pra você dar conta de lidar com aquilo sozinho. Aí você vai procurar terapia para poder ajudar a elaborar aquilo de uma melhor forma possível, para você conseguir viver bem com aquilo ali. Mas não necessariamente. Se você dá conta, se você entende que você consegue, se você passou por uma determinada situação e você conseguiu achar a solução e viver bem com aquilo, não precisa. Então fica a dica, tá, gente? Nem todo mundo precisa de terapia, mas vale a pena investigar pelo menos uma vez, porque tem gente que se nega, né? Tem gente que precisa e não consegue reconhecer isso. Então acho que vale a experiência Exato. de ir pela menos uma vez Exato. né? Pra ver. Pra Sim. não se autodiagnosticar, que a gente vai falar sobre isso também. Sim. De gente que joga lá no Google. Como que fala? Traços de pessoa narcisista. Aí a pessoa se autodiagnostica ali. Agora, narcisista, o transtorno de personalidade narcisista é a doença, é o transtorno do momento. Do né? momento, Teve um tá momento em que foi voga. borderline, teve um momento que foi ansiedade generalizada, agora o transtorno de personalidade narcisista é o que tá em alta. Só que o que as pessoas precisam entender? Não é porque você tem uma ou duas características que está descrito dentro do Google que é um transtorno de personalidade narcisista que você obrigatoriamente tem. Todo diagnóstico tem características que são comuns, que você vive no dia a dia. Então não quer dizer que a pessoa lava a mão com frequência, que ela tem toque. Não quer dizer que a pessoa tá lá ouvindo vozes, que necessariamente ela tem esquizofrenia. E aí as pessoas pegam uma característica daquilo ali e fala, eu tenho isso, mas não procura profissional. Eu conheço um monte de gente quase. Inclusive, tem gente que vai estar assistindo isso aqui e fala que eu tenho toque de banho. Tá? Tem gente que fala que eu tenho toque de banho. Não sei se eu tenho, nunca investiguei. Mas não pode sair diagnosticando as pessoas assim, concorda? De jeito nenhum. Gente, a psicóloga falou, tá falado. Parem de diagnosticar os outros, tá? Mas isso acaba gerando, assim, uma frustração para aquela pessoa que não entende. Porque não é todo mundo que vai entender sobre o diagnóstico. Sim. Né? Não é todo mundo que tem acesso ao DSM, por exemplo, que é a nossa bíblia lá, né? O nosso livro, onde a gente vai pesquisar sobre essas questões dos transtornos. Então, dentro do DSM, a gente entende sobre tudo que acontece, assim, todos os transtornos que existem atualmente. Só que não necessariamente você tem um transtorno. Então, Sim. é muito preocupante as pessoas que, às vezes, profissionais mesmo, que não entendem profundamente sobre psicopatologia,
né, que é onde a gente identifica esses transtornos, e a pessoa sai dando diagnóstico. Porque eu acho que quanto mais você sabe sobre diagnóstico, mais difícil é de diagnosticar alguém. Porque é tanta coisa, é tão minucioso, é Pois tanta é, coisinha. demora pra sair um diagnóstico desse, não é? Ou não? São entrevistas clínicas, né? O diagnóstico se dá a partir de entrevistas clínicas. Tem pessoas tem profissionais que optam por fazer testes, mas não é obrigatório. Você consegue diagnosticar um paciente com entrevistas, mas é claro que não é uma coisa que você vai chegar e vai falar assim: ah, você tem autismo. Não é algo assim Sim. que você olha. É claro que, por exemplo, autismo, por exemplo, tem inúmeras características que elas são muito evidentes. Então, talvez seja mais fácil identificar o autismo numa criança, que ela anda lá na pontinha dos pés. Enfim, tem inúmeras características que são mais fáceis de serem diagnosticadas. Mas não necessariamente você vai conseguir em uma só sessão. Por exemplo, bipolaridade. Qual que é o nome certo para bipolaridade? Transtorno? Transtorno de bipolaridade. Transtorno de bipolaridade. Não é algo fácil de diagnosticar, é? Não é, por quê? O que as pessoas imaginam do bipolaridade? Estou feliz, estou triste agora. Exato. Só que isso é algo natural do dia a dia. Você fica feliz porque você tá aqui gravando um podcast, mas você pode chegar na sua casa e tá estressada e ficar nervosa porque seu cachorro comeu alguma coisa. E é normal isso. E é normal. Porque não tem como ficar, por exemplo, rindo 24 horas no dia. Então vai ter uma oscilação de humor, né? Exato. Só que por trás dessa oscilação de humor que todo mundo diz ser a bipolaridade, tem inúmeras coisas que realmente acontecem com quem tem transtorno de bipolaridade. Por exemplo, é uma característica a pessoa comprar impulsivamente. Quem sabe que bipolar a pessoa tem picos que ela vai ser compulsiva, que ela vai comprar muita coisa? Ninguém sabe. Então, nem eu sabia disso. Sim, então as pessoas pegam, tipo assim, agora o termo é mãe narcisista, né? Coitada da pobre da mãe. Porque ninguém mais pode ser narcisista, só a mãe. E as pessoas não sabem que o transtorno de personalidade narcisista é super incomum em mulher. É muito mais comum em homem. É uma média de 75% de diagnósticos para homem, não é para mulher. E aí, a pobre coitada da mãe que sofre. As pessoas confundem ali um pouquinho com a mãe abusiva. Sim. Isso, sim, pode acontecer. Mas o transtorno de personalidade narcisista envolve uma série de coisas. Uma série de coisas. Envolve a pessoa achar que todo mundo tem inveja dela, ou que ela sente inveja de todo mundo. Envolve ser uma pessoa que tem aquele espírito de grandiosidade. Então, eu só vou conversar com pessoas que tem um status melhor do que eu. Sim, mas ela não reconhece que ela não tem aquele status que ela deseja. Ou ela acha que tem. Exato. E aí ela só quer conviver com pessoas, sei lá, pessoas que têm uma condição financeira muito melhor, as pessoas que têm um serviço, que tenham um status, tipo assim, por exemplo, eu vou conversar com a minha amiga só porque ela é jornalista da Globo. Então existe um status ali, sabe? Existe. Então é mais nesse sentido assim. E as pessoas vão lá no Google e pensam, tipo, porque a minha mãe não permite que eu faça tal coisa. Minha mãe, então, é narcisista. E não existe o termo mãe narcisista. Existe o transtorno de personalidade narcisista, que pode ser seu irmão, seu pai, seu tio. Não necessariamente sua mãe. E por que a maioria do narcisismo está nos homens? Está nos homens, né? Assim, tem alguma base científica, assim, de que foi um estudo características? Não, foi um estudo que foi feito e que descobriu que, assim, isso é uma outra questão. Todo e qualquer transtorno, não mais que 5% da população tem esse transtorno. É claro que se você juntar narcisismo, borderline, TDAH, vai contar, né? Mas não é assim que calcula. Então, se você vê aí 5% da população com transtorno, é muito. Então, de acordo com esses 5%, fizeram esse estudo de que 75% aproximadamente é diagnosticado em homem. Faz até um pouco de sentido, né?
Não, vamos julgar, mas já julgando faz um pouco de sentido isso aí. Eu lembrei do episódio de relacionamento abusivo que a advogada falou sobre Dom Juan, né? Ah, Sobre os é. Dom Juan, Faz então... todo sentido, tá vendo? Faz todo Faz todo sentido. sentido. Gente, se vocês não assistiram o episódio do relacionamento abusivo, assiste, porque ele tá muito bom. E a Ana Clara estava aqui falando de traços de pessoas abusivas. Então, quando que a gente entende que a pessoa... Quando, por exemplo, então eu tenho essas características, como que eu vou saber que realmente eu tenho? É até interessante quando você identifica... Ah, eu acredito que eu tenha TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, qual que você tem que fazer? Olha, eu me identifiquei com esse ponto. Então, eu vou procurar um profissional, ou um psicólogo, Sim. ou um psiquiatra, que são as pessoas, né? São os profissionais responsáveis por darem um diagnóstico. Então, eu vou procurar profissional e vou falar pra ele, olha, eu li, eu acredito que eu tenha, eu me identifico, e aí eu quero fazer isso. Porque diagnóstico, assim, às vezes a pessoa foge, igual você falou, as pessoas não querem aceitar, porque as pessoas acham que o diagnóstico rotula. Então, não é rotulado. Não é porque você tem um diagnóstico que você é um diagnóstico. Você não é um diagnóstico. Se amanhã você é diagnosticada com autismo, você não vai deixar de ser a Jéssica para ser o autismo. Você vai continuar sendo a Jéssica que foi diagnosticada com autismo. Então, quando você chega lá no profissional, que você vai falar para ele que você imagina que você tenha essas características que você leu lá no Google, ou no TikTok, ou no Instagram, ele vai fazer uma série de entrevistas, porque precisa ter uma intensidade. Precisa existir uma frequência, uma intensidade. Precisa entender se aquilo que você está dizendo compromete a sua rotina, compromete a rotina do outro. Porque um pouco de ansiedade é normal. Né? Super! Todo mundo é ansioso um pouco. Né? Exato! E são todas essas características, são características do senso comum, assim. Você faz todos os dias. Ah, eu fui ler, mas eu não consegui prestar atenção. Então eu tenho TDAH. Mas não, pode ter vários fatores. Né? Sim, porque você tá com a cabeça cheia, você tá pensando em outras coisas. Sim. Ah, eu fui lá, lavei a mão 10 vezes, eu tenho toque. Não. É só uma característica, é um hábito. Acho que depois da pandemia, então, intensificou isso, né? Sim. Mas é só um hábito, não quer dizer que seja. Para ser um diagnóstico, precisa ter frequência, precisa ter intensidade, precisa comprometer a sua rotina e a rotina daquele ali que tá do seu lado, te acompanhando e que vai ser um problema. Não, eu tô rindo porque enquanto você tá falando, eu tô aqui pensando. Refletindo, o que será que eu tenho? Gente, me diagnosticando? Não. Mas tô aqui refletindo o que eu faço que atrapalha a minha rotina, atrapalha as pessoas e é frequente. Tem várias coisas. Mas não quer dizer que seja um Socorro. diagnóstico. Mas não quer dizer, pode ser um hábito. Sim, pode ser Às um vezes eu hábito, sou chata mesmo. pode ser sua personalidade. Sim, às vezes eu sou chata. Né? Porque as pessoas confundem muito isso. Tanto que as pessoas perguntam assim, por que os narcisistas, eles ficam com desse jeito e eles não reconhecem que eles são algumas pessoas tóxicas, né? E essa é a resposta. Eles entendem que isso é uma personalidade, é meu jeito de ser. Então, para eles não são tóxicos, eles não são invejosos, eles não têm problemas com status, né, com grandiosidade. É só o jeito dele. Eu gosto de estar naquele lugar que é mais caro. Eu gosto de... É o jeito dele. Ele não vai justificar aqui, porque isso também é uma questão do transtorno de personalidade narcisista. Eles não querem, de forma alguma, que as falhas deles sejam descobertas. Então é tudo perfeito, assim. Eles são super dentro da lei, eles não vão fazer nada aqui que foge ali. O que é, Jéssica? Você tá achando que você é narcisista agora? Não, isso aqui. Não, isso eu não tô achando, não. Eu não sou narcisista. Mas eu acho que tem uns certos profissionais de uma certa área. Que eu acho que tem um pouco. Não vou falar qual área aqui, mas depois a gente pode conversar em off. Os donos da razão. Os donos da verdade. Será que vocês vão adivinhar aí de que área que eu tô falando? Discute com todo mundo que tá certo, que tá dentro da lei.
A gente não pode falar, né? Não podemos diagnosticar essas pessoas, mas talvez, quem sabe, né? Mas não só pessoas, né? Não só profissionais. Pessoas também, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas que difícil lidar com aquela pessoa ali. Pois é, eu tô aqui, ó. Você tá falando, eu tô aqui só raciocinando, Não, eu tô só vendo. puxando na memória aqui várias. Jéssica vai chegar em casa hoje e vai fazer um check-in nas pessoas. Olha, essa aqui. Fulano, tá faltando isso, fulano é assim, assado. Não, inclusive eu convivo com várias pessoas que têm diferentes contextos. Gente que tem, assim, ansiedade mesmo, um nível bem Generalizada avançado, bem mesmo. generalizado, eu não sei os termos direito, mas é isso aí. Convivo com gente que tem borderline. É bem difícil a convivência, não é fácil. É diagnosticado É certinho. diagnosticado. Cuida, nem sempre. Mas a convivência com a pessoa é muito difícil. Então, fica aí a dica, gente, tratar. Mas esse é o Porque problema. É difícil. Eu acho que até a pessoa sofre muito também, né? Muito. Por quê? Porque ela entende que ela é aquele diagnóstico. Sim, E essa pessoa que você conhece, ela te contou que ela tem borderline? sim. Conheço 2 pessoas. Elas contaram e foram diagnosticadas. Mas nenhuma dessas 2 pessoas segue um tratamento certinho à risca. Entendeu? E aí, todo mundo em volta dessas 2 pessoas tem muita dificuldade com a convivência por N fatores, assim, por explosões ou sumiços repentinos, tipo, eu não quero ver ninguém, eu não quero saber de ninguém. E aí, ao mesmo tempo, eu não sei se é da pessoa ou se não, mas as 2 é algo em comum com essas 2 pessoas. Por exemplo, se vitimiza. Tipo assim, elas têm uma atitude assim ruim com as pessoas, mas pra ela tá certa, entendeu? É as pessoas que são o problema. E, gente, muita coisa, mas assim, Isso gera muito transtorno, né? como que é isso? Como que é isso, Ana Clara? Isso gera muito transtorno, assim. É porque é isso, é a pessoa se. Ainda mais nessas situações que a pessoa sabe que tem o transtorno, elas podem usar isso como um pretexto. Eu sou Sim. assim por causa do meu diagnóstico. Mas não tem como você ter, por exemplo, se a pessoa tem diabetes, ela vai fazer um controle de diabetes, porque senão isso pode levar a um problema mais grave. Só que é muito engraçado, assim, ser psicóloga, trabalhar com a psicologia, porque. Você deve ouvir cada história. Não, nem é por isso, mas é o do tanto que as Socorro. pessoas fogem. Por exemplo, você tem dor de cabeça? Você frequente? Você vai procurar Você vai no neuro. você vai procurar um profissional especializado para aquilo. Você tá sentindo ali que tá tomando muita água, você vai investigar, você descobre que tem uma diabetes, você vai lá e vai fazer tudo certinho conforme manda, porque é saúde. Só que psicólogo Ninguém é quer. muito engraçado, porque aí agora tem a inteligência artificial, porque diz que é terapia. Então, que bobeira, inclusive, porque é completamente diferente o vínculo ali do paciente-terapeuta, de entender cada coisa minuciosamente. Mas aí vai para inteligência artificial, conversa com um amigo. Ah, não, meu amigo é meu psicólogo. Ah, minha psicologia, a minha terapia é fazer exercício físico. Isso é terapêutico. Isso te alivia, mas não é terapia. Não. São termos diferentes. Ser terapêutico. É terapêutico você plantar, é terapêutico você andar de bicicleta, é terapêutico você fazer um exercício, mas não substitui a terapia. É terapêutico você ler, mas não substitui a terapia. Então, se a pessoa tem um transtorno, obrigatoriamente ela tem que estar fazendo terapia. E dependendo dos casos, né, se é uma coisa mais avançada, a pessoa precisa também fazer o acompanhamento com o psiquiatra. Só que aí, o que as pessoas entendem? Tomei remédio? Tá Tô suave. bem, tô ótima. Tá lindo. É. Só que é o que eu sempre explico. Já cansou de paciente sair? Ah, não, tô ótimo. Vou fazer mais terapia. Não. Faltando pouco tempo pra gente começar a trabalhar pra alta. Ah, não, vou fazer terapia mais não. Tá muito caro. Não vou fazer. Aí tá.
tô tomando remédio, tá ótimo. Só que as pessoas esquecem que remédio, ele vai tratar o sintoma. Então, você tá com uma dor de cabeça, toma remédio, ele vai melhorar a sua dor de cabeça. Mas e a causa? Quem que vai tratar a causa? A causa vai ficar ali. Pra sempre. Ela vai se mantendo, ela vai virando uma bola de neve. Quem vai te ajudar se você não tem uma boa autoeficácia para elaborar aquilo sozinho? Quem vai te ajudar é um terapeuta, é um profissional. Então não tem jeito de você ficar só com o psiquiatra nesse momento, sendo que você acabou de iniciar junto à terapia. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois, pelo menos Porque um vai no cuidando do começo. sintoma, outro vai cuidando da cabeça. Exato. E quem tem transtornos, porque assim, existe cura? Não. Existe remissão. Você pode parcialmente ter a sua remissão, mas não está isento de que não vai acontecer de novo. Por exemplo, se você quebra, sei lá, uma parte do osso. Então, você vai lá no seu ortopedista, né? Vai lá ver seu pé bonitinho. E aí, você vai fazer o tratamento correto, vai engessar, vai fazer o que tem que fazer. Dificilmente você vai quebrar no mesmo lugar. Então, você sabe que aquilo ali tá curado. Agora, quando é um transtorno, não tem jeito de te falar se tá curado. Não tá. Não tem jeito. É. Isso faz muito sentido. Então, por exemplo, uma pessoa que tem borderline, por exemplo, não tem uma cura pra isso. Não, pode ter a remissão. Que é tipo um alívio de sintomas. Porque é o que a TCC vai fazer com ele, né? Ele vai trabalhar para chegar num nível que ele vai saber lidar com aqueles momentos que ele está com crise, que ele tem crise. Então, ele vai trabalhar, olha, quando eu tinha crise, meu terapeuta fazia isso, isso e isso. Eu usava tal técnica e funcionava. Para mim, funcionava, por exemplo, tomar um banho, porque eu ficava mais tranquilo. Então, ele vai trabalhar com aquilo que ele já sabe. A pessoa vai aprendendo a lidar e contornar. Vai aprendendo a todos esses conviver com sintomas. aquele transtorno. Entendi. Né? Literalmente, a pessoa aprende a conviver com o transtorno. Quer dizer que tá isento, que vai acabar? Não. Tem a remissão, mas pode ser que tenha uma recaída. Pode ser que aconteceu uma situação diferente que nunca tinha acontecido antes e que ele não consiga lidar com aquilo. E sem tratamento fica ainda pior, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil pra todo mundo. Pra pessoa, para as pessoas que convivem, é muito mais complicado. Aí, eu acho que a gente tem que comentar agora uma coisa que é dúvida de muita gente, que inclusive fizeram essa pergunta lá no Instagram. Duas, na verdade. Que é, como funciona a terapia? Como é a terapia? E dois, o que eu devo falar na terapia? Isso é uma pergunta muito comum, assim. Eu já recebi muitas pessoas falando: mas eu acho que eu preciso de terapia. Já falaram pra eu fazer terapia. Mas eu não sei sobre o que falar. Eu não tenho o que falar. Então vamos lá. Você já fez terapia alguma vez? Eu já fiz, eu vou contar esse caso. Você vai rir demais da minha situação. Então, gente, terapia é um lugar que é seu. Ele é totalmente seu. Você tem ali por semana 50 minutos que você pode dormir, rir, chorar, falar. É seu. Você escolhe ali o que você vai Escolhe fazer. o que você vai fazer. Geralmente as pessoas procuram terapia por alguma demanda, né? Alguma coisa que aconteceu, um estresse pós-traumático, ou entendeu mesmo que talvez esteja na hora de procurar um psicólogo por um diagnóstico. Então, tem essas pessoas que procuram porque entendem que precisa. E tem as que procuram porque os outros mandam. E que geralmente é muito difícil lidar com essas pessoas que os outros mandam, porque não tá interessado. Não vai se doar. Não vai fazer ali com que a terapia seja eficiente. Porque é claro que o terapeuta contribui, mas a gente se encontra uma vez por semana, dependendo da demanda. Então, os outros dias é você que precisa dar conta da sua vida sozinho. Então, você precisa pôr em prática aquilo que a gente conversou na terapia, que é sobre tudo. Terapia você pode dizer sobre tudo. É um espaço seu, sigiloso, com uma escuta humanizada, sem julgamento, que o psicólogo não tá lá para te julgar, tá lá para te entender, para tentar compreender o que tá acontecendo e tentar elaborar de uma forma construtiva
algo pra você. Quer dizer que você vai estar de acordo com o psicólogo? Não. Pode ser que você vai Mas tomar um banho de água fria e falar, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Mas essa é a ideia da terapia. Você elaborar coisas que você não sabia, que você não conseguiria fazer sozinho. E aí você dá essa continuidade aí na sua vida. Mas acho que a pergunta era essa, né? Você pode falar sobre tudo. se não Geral. quiser falar sobre nada também tá tudo bem. Vai ter dia que você só quer chorar. O psicólogo vai Tem gente falar. que fala isso. Tem dia que super conversa, aí já vai pra outra sessão e fala assim, não tava afim de falar nada. E foi isso aí. As primeiras vezes que eu fiz terapia foi quando meu avô faleceu. Foi muito traumático pra mim, e aí eu procurei terapia e fiz. E era muito engraçado. Porque tinha dia que eu chegava lá, eu nem fazia psicologia na época, fazia. Tava no primeiro, segundo período. Tinha dia que eu chegava lá e que eu só chorava. Ai, porque eu tô sentindo muita falta do meu avô e tudo mais, então eu só chorava. Mas tinha dia que eu tava, tipo assim, Radiante. bravíssima. Tinha dia que eu, por outros motivos, claro. Tinha dia que eu chegava lá como se nada tivesse quando você tava morrendo de rir, eu ria a terapia toda. E aí eu lembrava, gente, eu tô na terapia porque eu tava sofrendo. E aí tá tudo bem. Cada dia eu queria falar sobre uma coisa. E essa experiência que eu tive, eu acho que foi positiva pra mim nessas circunstâncias, porque não era a TCC. Eu fazia com uma psicanalista. Só que é literalmente você olhar pra minha cara, balançar a cabeça e eu falar. Se eu quiser chorar, eu choro. Se eu quiser rir, eu vou rir. Se eu quiser gritar, eu vou gritar. E ela tava lá com a minha cara, tipo, tá tudo bem. E a vez ou outra ela fazia alguma intervenção, mas eu já falo pouco, né? Então eu literalmente falava ali os 50 minutos que eu tinha e ela tinha que mandar eu calar a boca, porque senão eu não saía de lá também, não. Mas aí não tinha intervenção, né? Assim, tinha as intervenções, né, pontuais. Mas se eu quisesse estar lá até hoje, há 5 anos, eu estaria lá até hoje. Porque não é o tipo de abordagem que vai dar linha. Tipo assim, e aí? Entendi. Que hora que você vai pra frente? Que é diferente da TCC. A TCC te coloca pra frente o tempo todo. Vai, meu filho. Então, assim, dependendo da demanda, o paciente fica comigo 6 meses. Sim. É tranquilo. A pessoa conseguiu entender o que tá acontecendo. Não tem por que eu ficar te enrolando na terapia, sendo que a gente não vai conseguir avançar mais do que aquilo, porque você já entendeu, você não tem uma demanda nova. Você consegue lidar com todos os outros pontos da sua vida, com seu serviço, com a sua família, mas o seu relacionamento, você rompeu o seu relacionamento. Aí você vai procurar. A sua demanda específica é o relacionamento. Uhum. Resolvemos ali? O senhor não tem questão com sua família, não tem questão com seu serviço, não tem questão com mais nada, pra que você fica na terapia? Não faz Não sentido. vai evoluir em mais nada, então assim. Que eu vou criar uma demanda pro paciente? Não tem jeito. Tipo assim, Não. fica aqui que nós vamos conversar, você vai pagar a terapia sim. Toda semana. Não tem jeito, não faz sentido. Então, assim, o legal da TCC é isso. Porque você, literalmente, entendeu aquilo ali. Eu tive um paciente recente que foi dessa forma. Ele terminou um relacionamento e chegou um momento que ele, não sei se eu volto, não sei se eu não volto, tô indeciso, tô conversando. E pronto. Falei, tá, mas e aí? Mais alguma demanda? Não. Pra que vai ficar na terapia? Já conseguiu Aí o que eu falei? Se se por um analisar acaso ali. você quiser voltar com a pessoa, volta pra terapia. Porque é um processo de readaptação que você vai ter que passar por isso. Então é válido você voltar pra terapia, porque talvez seja mais fácil de você conseguir lidar com as coisas que vão acontecer após o relacionamento ser reatado. Se não, segue sua vida. Próximo dia que acontecer uma demanda aí, me procura que eu tô aqui. Gente, ótimo. Olha, eu fiz terapia durante um tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo. Mas, do nada, essa psicóloga sumiu do mapa. Ela sumiu. Como assim? Ela sumiu, ela simplesmente sumiu.
Tipo assim, a gente mandava mensagem no WhatsApp dela, ela não atendia e ela tava assim com todo mundo. Não sei, às vezes ela tava passando por um problema, não sei o que ela fez. Eu só sei que ela abandonou todos os pacientes, inclusive eu. Gente. Sumiu do mapa. Ah, dizem que ela tinha ido embora pro Rio de Janeiro, mas ela não avisou ninguém. Mas Enfim, era presencial ou era online? presencial, não era online, não. Era presencial. Essa é a vantagem do online, tá vendo, gente? Façam terapia A online. psicóloga não vai fugir de Não você. vai. Você tem flexibilidade geográfica com a terapia Nossa, é online. ótimo. Eu É acho o que online é mesmo. a melhor coisa. Quando começou a pandemia, eu fazia, né, com analista ainda. E eu passei a fazer online. Gente, era perfeito. Eu fazia 7 horas da manhã, eu tava de pijama. Eu tinha nem escovado dente. Eu E tava, tava lá. colocava o celular lá, colocava meu fone de ouvido, porque é importante o fone de ouvido para terapia online. É, para ninguém escutar essas coisas, né? Para, É, enfim. sim. Então é importante você ter um ambiente ali tranquilo, silencioso, que ninguém vai te incomodar, que as pessoas vão respeitar seu tempo, né? Que você tá ali dentro. E a vida. Eu falo assim, eu acho que o contato físico é bom. Mas eu acho que a pandemia nos ensinou tanto de forma remota que não faz diferença, assim. Eu crio muito vínculo com os meus pacientes de parecer que eu conheço, ó, há anos, presencialmente, fisicamente. Então é como se eu me sentisse abraçada cada final de sessão, assim como às vezes eu saía das minhas sessões presenciais. Mas é vida. Tem flexibilidade geográfica, é o mesmo efeito, já foi comprovado cientificamente que tem o mesmo resultado da terapia presencial. Só não dá pra fazer com criança. Mas como eu só atendo adulto e adolescente, podem fazer terapia online. Ah, antes de eu acabar de contar aqui minha história com terapia, vamos falar sobre adolescente, porque tem muito adolescente que fica com medo de ir pra terapia da psicóloga contar tudo pra mãe. Acontece isso ou não? Eu quero saber aqui hoje. Gente, não. Terapia é um espaço sigiloso. Aí, gente. Terapia é um espaço sigiloso. Quando que a gente vai falar para a família extensa? É claro que quando é criança e no início ali da adolescência, a gente tem algumas reuniões com os pais, né? Não dizendo sobre o que O a que pessoa. foi Só que é conversado. orientação de pais. Às vezes seu pai te coloca na terapia enquanto adolescente porque você tá muito rebelde. Mas aí o pai conseguiu compreender o porquê dessa reunião. O que que o pai tem participação nisso? Será que o pai não está deixando a pessoa. Contribuindo pra isso. Exato. Então, não. É um espaço completamente sigiloso. Mas tanto adulto quanto adolescente, quando que a gente vai falar para a família? Quando você se coloca em risco ou alguma pessoa. Então, se você chega a mim na terapia e fala assim, eu já tive paciente assim, eu vou matar fulano. Nossa, que pesado. Eu já tive paciente assim. Só que nesse caso, a pessoa não tinha ninguém na vida. Entendi. Não tinha. Tipo assim, a gente faz, né, uma fichinha, a gente tem ali dados da pessoa. Só que nesse caso, a pessoa não tinha ninguém. Ela era literalmente sozinha no mundo. E ela falava: eu tô planejando, eu sei que tal pessoa vai em tal lugar, tal dia, e eu vou lá e vou colocar fogo. Gente, que medo. Só Misericórdia. que quando isso acontece com uma pessoa que, né, com adolescente, igual, né, tá acontecendo atualmente de adolescente resolver que vai fazer e acontecer, obviamente a gente vai contactar os pais. Sim, que aí já é um caso Extremo, extremo. sim, mas é só nesse caso. Tirando isso, é sigilo total, qualquer profissional, eu acredito, porque eticamente falando é o que deve acontecer, né? Então, o profissional, é interessante que o profissional esteja com fone de ouvido. Você não tem problema trabalhar da sua casa, mas esteja com fone de ouvido, tenha um lugar reservado, tanto o profissional quanto o paciente. Então, tenha seu lugar reservado, um ambiente calmo, tranquilo, saudável. Tem muitos pacientes que eu já atendi que não queria contar para a família e fazia dentro de casa, dentro do quarto. É super possível. Às vezes a É pessoa. ótimo, principalmente se a família não concorda muito, se acha, tem uma Exato. visão errada sobre terapia, eu acho que é a melhor forma, né, de fazer. Antigamente, terapia era muito esse tabu, né? De quem faz terapia é louco. Hoje em dia, entrou num nível que eu faço terapia.
tipo, nossa, que legal Super que você legal. é, Você tipo, tá cuidando de você. que pessoa maravilhosa, sabe? Eu tenho uma amiga que ela tava solteira e ela só se encontrava com pessoas se a pessoa fizesse terapia. Então era um pré-requisito, É faz um terapia. pré-requisito. Mas é importante, assim. É claro que, né, igual eu falei antes, não é todo mundo que é necessário fazer, mas é interessante você fazer uma vez para você descobrir se você precisa, porque quando o profissional porque envolve uma honestidade do profissional aí também, né? O Sim, com profissional ele pode certeza. querer te enrolar para ganhar um dinheiro, porque é o serviço dele também. Então, quando envolve uma honestidade do profissional, você vai fazer uma, duas sessões para entender que você não tem demanda, que você não precisa e tá tudo certo. Entendi. Então, gente, se você é adolescente e tem medo, se você tem medo de fazer terapia e acha que a psicóloga vai contar para seus pais, não vai, que ela não pode fazer isso. Só se for um caso muito extremo, se você colocar a vida de alguém em risco ou a própria A vida sua própria também, vida. né? Então, tirem esse medo e façam terapia. E voltando ao caso, né? Ao meu caso, a minha irmã tá aqui com a gente, ela vai poder confirmar isso depois. Você vai rir demais. Que a gente fazia com a mesma psicóloga, né? Ela sumiu, desapareceu do mapa. Ok. Mas o período que eu fiquei com ela foi um período muito bom e eu me senti também. Falei assim, já entendi, sabe? Não é que ela sumiu e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora? Eu falei, não, já entendi, já compreendi toda a situação e vida que segue, consegui me resolver. Eu ficava muito ansiosa com certos períodos da faculdade, sabe? Muitos pontuais, assim, muito pontuais. E sempre no início do semestre. Porque eu sempre começava depois de todo mundo, tipo assim, um mês depois que todo mundo da sala. Todo semestre era assim. Então eu já chegava, o pau tava quebrando. De trabalho, de prova, de tudo. Aí eu ficava muito ansiosa. Comi a unha inteira. Tanto que depois da terapia eu nunca mais comi unha. Então, frutos de terapia, unhas grandes. Foi positiva, a Foi psicóloga que positivo. sumiu. Foi positivo. Sumiu, ok, mas minha unha cresceu. E um outro detalhe que eu procurei a terapia, que chega a ser cômico, tá? Foi assim, eu contei aqui. Lembra que eu contei aqui no episódio do relacionamento abusivo sobre uma amiga do meu namorado? Sim. Então, eu fui pra terapia pra poder saber conviver com isso. Você acredita? Gente, mas faz muito sentido. Eu falei assim, gente, eles são amigos. Ok. Eu agora tenho que aprender a conviver com isso, porque, assim, essa amizade vai continuar. Então, ou eu vou pra terapia pra conseguir aprender a lidar com isso, ou eu vou surtar. Mas olha Vou como surtar. você foi coerente com isso. Você poderia ser tóxica e falar, não, não vai ser amigo dele e pronto. Não, eu acho que eu nunca falei isso, eu não lembro, mas eu acho que eu nunca falei isso, de Mas querer olha, acabar com a amizade ou coisa do sim, mas tipo. olha como você foi coerente. Você entendeu que você tinha uma dificuldade de lidar com aquilo ali e você, por vontade própria, resolveu procurar terapia para poder lidar com aquilo, porque em algum momento dentro de você, você entendia que era normal ter amizade, mas que te incomodava. Então, quem precisava de ajuda para poder elaborar isso era você. Não, inclusive, vou até comentar aqui detalhes dessa terapia, porque eu não ligo, não. E a pessoa vai ver. Só que ela sabe que hoje eu adoro ela. A gente super convive bem, a gente se vê quase sempre, assim. E a gente dá super certo. E com certeza ela sabe que eu não gostava dela, né? Eu acho que ela também devia não gostar de mim, já que, tipo assim, eles tinham uma amizade, do nada chegou uma terceira pessoa Uhum. e a amizade de alguma forma impacta naquilo ali, Sim. né? Mas antes eu achava assim, nossa, mas que saco essa amizade, que não sei o quê, blá, 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 blá. Aí, teve um dia que eu cheguei na terapia e a psicóloga falou assim, Jéssica, hoje eu vou te dar esses papéis aqui, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí ela me deu, acho que uns 4 papéis. Ela tá assim, nesse papel, você vai escrever tudo de positivo que você acha nessa pessoa. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque aí vai Na amiga.
Não vou citar, porque vai que ela não gosta, né? Que cita o nome dela. Mas vamos chamar de fulano. Tudo que você não gosta da fulana, você escreve nesse papel. Quer dizer, tudo que você Gosta. gosta na fulana, você escreve nesse papel. Nesse papel, você vai escrever tudo que você não gosta na fulana. Aí eu falei, tá bom. E nesse outro papel, você vai escrever como você queria que fosse a relação com a fulana. Aí eu falei, tá bom. Ah, e tem o outro. O que eu achava no quarto papel, como eu achava que eu ia conseguir ter essa relação com a fulana, entendeu? Uhum. Foram 4 papéis diferentes. Aí, nesse primeiro papel, eu tô rindo aqui porque já é muito engraçado. Nesse primeiro papel, eu coloquei assim, o que eu achava de bom na fulana. Aí eu coloquei assim, cabelo bonito, tipo, fotos bonitas. Eu achava ela assim, de corpo muito bonito, né? Eu coloquei assim, corpo bonito, não sei o quê. Fui colocando umas coisas assim aleatórias. Aí o que eu não gostava dela, Foi tão tava lá. fácil, né? O que não gostava. É tipo isso. Eu falei assim, o que eu não gostava dela? Eu não tinha contato com ela, então eu achava que a amizade deles era, tipo, demais. Aí eu fui e coloquei lá tudo. Aí no terceiro eu coloquei que eu queria ser mais próxima dela, porque sendo mais próxima dela, eu ia conseguir lidar melhor com a amizade e não ia ficar muito insegura e criando paranoias na cabeça e tudo mais. E na outra, eu não sabia o que eu colocava, né? Eu, tipo assim, como que eu vou conseguir isso? Eu ficava assim, talvez aproximar da fulana, tipo, coisa do tipo. Mas eu nunca me colocava nessa posição de me aproximar, entendeu? Porque eu achava que isso não era pra mim. Uhum. E aí, beleza. Isso morreu nesse dia. Foi tipo assim, eu passei 50 minutos da terapia só falando da fulana e escrevendo esses papéis. E a psicóloga não falou nada. Ela só ficou lá, escutando tudo mais, não sei o que. Beleza. Na segunda, minha filha, foi quase que eu cavei um buraco e eu me enfiei lá dentro. Porque ela veio com, tipo assim, fazendo uma super análise que eu nunca tinha observado na minha vida. Aí ela falou, Jéssica, vamos no primeiro papelzinho. O que você acha de bom na fulana? Aí eu fui e falei. Ela disse assim, você percebeu que você nem conhece a fulano? Porque tudo que você citou aqui é só coisas externas? Coisas físicas, Aham. né? Aí ela, vou abrir o Instagram da fulana. Ela foi lá e abriu o Instagram. Ela, tudo que você falou aqui tá aqui. Tipo assim, você não acha que você tá até rotulando a pessoa com uma coisa? Tipo assim, cabelo bonito. Quantos cabelos bonitos tem no mundo? Tipo assim, ela começou a Uhum. falar um monte de coisa. Aí eu já comecei a ficar assim, realmente. Acho que eu não conheço fulana mesmo. Eu tô tendo uma ideia, assim, muito superficial do fulana, né? Aí no outro papelzinho das coisas que eu achava negativo, ela tá vendo. Aí ela já falou, tá vendo como você acha que é super negativo isso aqui, mas você nem conhece ela, como é que isso pode ser negativo? Assim, você precisa conhecer, né? Até ela ir trabalhando isso e explicando coisinhas por coisinhas dos papéis, até chegar no ponto de que tanto ela poderia ter uma insegurança em relação a mim, porque eu acabei de Uhum. chegar e mudou a amizade, quanto eu tinha em relação a ela. Porque eu tinha chegado e ela já estava na vida dele e a gente não tinha um contato. Tipo assim, mudança para os dois lados. Mas aí ela tá assim, você tá vendo que na verdade, nisso tudo aqui, só tem um problema central? Aí ela ainda explicou pra mim, assim, é, né, tipo meio que de história, assim, ela. Israel tem guerra com Palestina. Essa guerra nunca tem fim. Vai ser a vida toda assim. E aí, quem que é a única coisa capaz de pelo menos haver um diálogo entre Israel e Palestina? Aí eu falei, não sei, a ONU, só se for. Ela, exatamente, a ONU é seu namorado. Aí eu falei assim, gente, como que eu não pensei nisso? Aí eu falei assim, realmente. Ela tá assim, enquanto a ONU não chega para proporcionar esse diálogo e aproximar, vai ser Israel contra a Palestina. E aí vai ser até o momento que você não vai aguentar mais e surtar. Ou então você conversa com ele para ele poder fazer isso acontecer.
né? Porque às vezes, tipo Falta assim, faltou. alguém pra dar impulso ali, né? Exatamente. E não ia ser nem eu e nem ela, porque assim, a gente tinha uma coisa em comum. E essa coisa em comum não aproximava a gente. Mas assim, era uma coisa que não tem como a gente saber. Assim, eu não conseguia imaginar isso, Mas é entendeu? isso que é. E provavelmente ela era TCC. É, Ela, provavelmente, ela porque ela. trabalhava com a TCC. Porque é isso, olha pra você ver quanto tempo que já passou e você consegue recordar dessa intervenção Sim. nitidamente. E se amanhã acontecesse um episódio parecido, você já saberia que a ONU que é a pessoa A ali. ONU precisa resolver. Então, entende qual que é a função da TCC? Nesse sentido, você nunca mais vai ter problema. Não, Porque você e não sempre vai tive lembrar mais. disso. Pois é, e não tive mais. É tanto que, depois de um tempo, né, ele conseguiu, a gente começou a conversar, a gente até fez um grupo no WhatsApp, aí a gente teve mais contato. Depois eu conheci ela, foi em um aniversário dela. Aí eu conheci ela. Desde então a gente vê ela em todo aniversário dela. E assim, gente, eu tinha uma ideia muito errada dela. Uma ideia muito errada. Porque hoje eu adoro ela, sabe? Eu acho ela muito divertida, acho ela muito legal. E ela é muito receptiva. Toda vez que ela me viu, assim, ela me tratou super bem. Então, eu tinha uma ideia muito errada. E do jeito que a psicóloga falou, assim, tudo que eu achava dela era muito superficial. Coisa que qualquer pessoa poderia, assim, olhar a foto aqui, essa menina é isso, tipo, só O por uma foto. pré-julgamento, Um né? pré-julgamento. Mas essa é a ideia da TCC mesmo. Você vai lembrar disso pra sempre. E talvez quando alguém compartilhar isso com você, sei lá, aconteceu com uma amiga sua, a mesma situação. Você vai saber orientar essa amiga porque você já experienciou aquilo ali. Então, é uma coisa que você vai levar pra sempre e essa é a ideia do TCC, trabalhar com técnicas onde a pessoa consegue se tornar o próprio terapeuta. Óbvio que isso foi uma questão pontual, né? Foi uma Foi. situação pontual. Pode Não ser que era um tipo de existiria. transtorno, né? Sim, mas terapia não é só pra quem tem É. transtorno, né? São essas questões de Algo que a gente não elaborar. consegue lidar. Tipo, era alguma coisa que eu não conseguia lidar. E a terapia é isso mesmo, você elaborar situações que você não consegue descobrir sozinha. Então vai ter um profissional pra poder te ajudar nisso aí. E é uma coisa que você vai levar pra vida. Então essa é a ideia mesmo da TCC. Fazer com que a pessoa seja a sua própria terapeuta forever. Não, e é bom falar também que não é. Mas eu tenho um problema bobo. Não, gente. Não é. Tipo, isso pra mim era uma coisa boba. Mas eu queria aprender a lidar com isso. Gente, Né? é bobo pro outro. Sim. A forma que você, por exemplo, a forma que você lidaria com essa amiga, né, com o seu namorado, talvez não seria a mesma forma que eu lidaria. Talvez eu Sim. entenderia que, eu não preciso de terapia pra isso, eu simplesmente não quero, eu vou falar com ele. Você escolheu namorar? Então você não vai ter amizade dela. Você escolhe aí. Então pode ser que a outra pessoa vai pensar de uma outra forma. Ou que vai chegar diretamente fazendo amizade. Então, cada pessoa vai lidar de uma forma. O que é bobo pra um pode não ser pro outro e vice-versa. Então não tem que preocupar com o motivo, né? Tem não, gente. O que vai pensar de mim se eu falar que eu vou pra terapia por causa disso? Não sei o que. Gente. É claro que terapia, você, É. né, hoje, assim, acho que quanto mais as pessoas descobrirem que não é todo mundo que precisa de terapia, que você não precisa se manter na terapia pra O sempre, resto da vida. as pessoas elas vão pra terapia com coisas mais pontuais. Mas é tão bom o dia que você tem lá um dia que você tá, que aí, como é que foi sua semana? Foi bem, e aí você vai lembrar de uma coisa e vai contar, e você vai ter a pessoa ali que vai rir com você. Às vezes é tão bom você ter 50 minutos só pra você poder falar nada. Tipo assim, vai falar tanto, mas você não vai falar nada e você não quer. E é uma pessoa de fora também, porque quando é com Exato. amigo, vai chegando num ponto que a gente fica assim, nossa, já vou encher o saco de fulano de novo, contando aqui meus casos e tal. Eu acho que com amigo vai chegando nesse ponto, depois de um tempo. E é diferente de falar pra um amigo, né? Sim. Um amigo,
dependendo da situação, ele vai concordar com você. Vai sempre puxar pro nosso lado, assim. A Exato. maioria, né? Exato. Um ou outro vai ser bem sincero, assim. E não é culpa deles, eles não estudaram pra saber como fazer uma intervenção em determinadas coisas. Então, Sim. se eu falar pra você, você me conta essa situação. Então, eu tô ali como sua amiga. Você me contou sobre a amiga do seu namorado. Eu ia falar com você, não, manda ele escolher entre você ou ela lá, que se for pra escolher ela que você não vai namorar, tá tudo certo. Você poderia desgastar o seu relacionamento, você perder o seu relacionamento ou ter um desgaste, porque ele obviamente ficaria chateado por se afastar de uma pessoa que ele também gostava há muito tempo, que era amiga dele há muitos anos, porque o seu amigo sugeriu isso, sabe? Então, talvez se você tivesse procurado um amigo ao invés de um psicólogo, seria completamente diferente o cenário hoje. É verdade. Faz todo sentido isso. E não é culpa do amigo também, né, gente? Não é porque culpa do amiguinho, né, É, gente? Ele não não estudou, estudou pra isso. isso. Por isso tem profissional de cada área. Por isso você tem que fazer uma terapia pelo menos uma vez na vida. Experimental. Só experimenta. Principalmente se você tiver um transtorno ou Aí se você é tiver fato. algo pontual, tá, gente? Então fica a dica que a maior lição desse episódio hoje É faça terapia é uma faça vez na terapia vida. uma vez na vida. Não pegue aí o nome do título, É, o que é título não era só faça uma chamada de terapia, era só atenção. pra te chamar. Pra falar que sua terapia era hoje, tá? Não era outro dia. E no mais, galera, pra esse episódio, nada saiu como planejado. É. Muito controle emocional, ainda bem que a psicóloga tava aqui, né? Mas eu acho que a psicóloga ficou tensa também. Gente, esse do episódio controle, mas saiu é tudo isso. do controle. Era pra ter sido de uma forma e não foi, e atrasou, e tudo mais. Mas eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa nesse episódio. Né, Ana E Clara? é isso, aprender a lidar com as coisas que não vão dar certo todo dia também, né? Também é um exercício, tá vendo? Hoje foi um Vai teste. adiantar. Foi um teste da vida esse episódio. Leve uma pergunta pra vida, assim, ó. Geralmente, quando acontece algum tipo de situação comigo, eu pergunto: o que que de pior pode acontecer? Então, atrasou. O que que de pior pode acontecer? Eu chegar mais tarde da minha casa. Vai ser um Sim. problema? Não. Então pronto, tá tudo certo. Amanhã pra acordar você vai sofrer um pouquinho? Talvez. Tudo bem. Quem vai pra farra, ficar até de madrugada, não reclama de acordar Verdade, amanhã cedo, não. verdade. Então, gente, eu espero que apesar dos imprevistos, vocês tenham gostado desse episódio, né? A gente vai ter que marcar, a gente vai ter que arrumar outro tema pra Ana Clara vir aqui de novo pra gente fazer um ao vivo. Vamos. Já virou psicóloga oficial do podcast, né? Já virou. Então aproveitem pra seguir a Ana Clara, vou deixar aí o perfil dela, bem nos links aí na descrição. Se inscrevam no canal, deixem os comentários aí o que vocês acharam, se você acha que precisa de terapia, se você acha que não precisa, se você fica se diagnosticando aí no Google, eu espero que não, Ana Clara também. A gente Espero que pode você bater não um papo faça lá no isso. meu Instagram, gente. Vocês mandem lá. Amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas pra vocês mandarem lá. Amanhã não, né? Depois de amanhã. Que vai no ar amanhã. Vai amanhã. Então Então amanhã depois de mesmo. amanhã eu Amanhã já mando. pode. Façam lá uma caixinha de perguntas pra vocês me contarem se alguma coisa que a gente falou já aconteceu. Isso. E compartilhem com todo mundo aí. Eu acho que as pessoas precisam de mais informações sobre terapia. Acho que vai mudar muito o conceito aí e as opiniões erradas, tá? Então, um beijo pra vocês. Segue o nosso Instagram e compartilha, por favor, esse vídeo com todo mundo, tá? Não deixa o like e comenta e tudo. E eu vou ser a chata que fica pedindo isso pra vocês, tá? Então, até mais, até o próximo episódio. Beijinhos.